Olá, muito boa noite. Começa agora mais um programa Doc.com. Hoje nós vamos receber aqui o advogado especialista na área eleitoral, Luiz Setembrino von Holleben. Ele vai falar para a gente a respeito do que diz a legislação eleitoral em relação às eleições 2014, as mudanças, a mini-reforma, também o projeto de iniciativa popular do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o projeto Eleições Limpas. Também vamos tratar aqui no programa de hoje o que os candidatos podem, o que eles não podem fazer durante a campanha e o que o eleitor também pode e o que o eleitor não pode fazer durante a campanha eleitoral, que já começou no último dia 6 de julho e prossegue aí até o dia 5 de outubro no primeiro turno da eleição e até dia 26 de outubro no caso de um segundo turno nas eleições aí deste ano. Nós vamos falar com o Luiz Setembrino também a respeito aí da questão dos mesários, convocação de mesários, também da desincompatibilização dos cargos públicos para participar das eleições, um programa aí todo ele voltado para tirar as dúvidas em relação à legislação eleitoral. Tudo isso depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Entrevista. Estamos de volta com o programa Doc.com. Na entrevista desta semana, recebemos aqui o advogado aí com atuação na área eleitoral, que é o Luiz Setembrino von Holleben. Boa noite, Setembrino. Boa noite, é um prazer estar aqui e agradeço desejar o convite. Pois é, nós estamos aí então no início dessa campanha eleitoral, nessa ressaca pós-Copa aí que infelizmente o nosso país, nossa seleção na verdade, né? O país fez bem, a seleção é que não conseguiu. Mas agora o assunto, eleições aí 2014. Tem uma série de obrigações dos candidatos, prazos a serem cumpridos, que começam lá no dia 10 de junho, na verdade começam antes, mas os que estão mais à vista lá no dia 10 de junho, que é o prazo do início das convenções, né? Vai até dia 30 com a escolha dos candidatos. Daqui para frente aí, quais são as principais datas que os candidatos têm que respeitar de acordo com o calendário eleitoral, Setembrino? Bem, nós estamos agora a 79 dias a partir de hoje para a data das eleições para a votação no primeiro turno. E do dia 10 ao dia 30 de junho, como você disse, foi a data das convenções, isto é, a escolha dos candidatos. Depois veio o período de registro, agora no mês de julho. Depois veio a publicação daqueles que se inscreveram, tiveram a sua candidatura deferida nas convenções. Daí veio eventuais impugnações, contestação às impugnações. E esse é o processo que está tramitando agora no mês de agosto, vamos dizer assim. Depois nós entramos faltando 45 dias com já a propaganda eleitoral na rádio e na televisão. E eu acho que nessa reta final dos 45 dias que a eleição fica, digamos assim, mais quente, né? Em que vai ligar mais a população a esse pleito eleitoral, que é de presidente da República, vice-presidente, senador, e uma vaga por estado nesta eleição, e governador, vice-governador, deputados estaduais e deputados federais. Então eu acredito que a partir dessa propaganda na rádio e televisão é que as coisas efetivamente vão andar assim mais ligado com a população. Que hoje é dia 18, falta praticamente aí um mês para o início do horário eleitoral, que é no dia 19 de agosto. Isso, perfeitamente. Quando iniciam aí esses programas que os candidatos, a maior parte deles pelo menos, aposta nesse contato mais direto, né, com os meios de comunicação de massa, o rádio e TV, para atingir o eleitorado. Mas eu falava ontem até na coluna na Rádio MZ que no momento a eleição ela está pautada pelas redes sociais, que talvez aí agora com algumas mudanças que tiveram na lei eleitoral, acredito que o senhor pode falar sobre isso também, ela dá um pouco mais de liberdade para os candidatos atingirem o eleitorado via rede social, que são aí Facebook, o próprio Instagram,
Twitter, né? O WhatsApp também, via smartphone também, o pessoal tem utilizado, divulgando vídeos, né? Como foi a Copa das redes sociais, dos selfies, agora parece que é a eleição das redes sociais também. A internet já estava na eleição anterior, né, assim, com um foco já mais ou menos definido, né? E nós tivemos uma reforma, uma mini reforma agora também para essa eleição, que foi em dezembro de 2013, ela foi aprovada. Mas o Tribunal Superior Eleitoral, agora em julho, entendeu que essa mini reforma, ela não poderia valer para esta eleição. Ah, por causa de um ano. Porque o artigo 16 da Constituição determina que você tem que, qualquer lei que altere o processo eleitoral, ele deve ser um ano antes para entrar em vigor. E essa teria sido, então, sancionada em dezembro, então, muito menos de um ano. Certo, vai ter que ficar então para 2016 essas alterações. Mas é interessante que essa reforma, ela não traz substancialmente nada que altere o processo eleitoral, pelo menos do meu ponto de vista, né? Ela fez algumas modificações na área de propaganda eleitoral, de contratação, por exemplo, de pessoal para campanha, e nada de especial, assim, do que interessa numa reforma do processo eleitoral, né, que é financiamento, hoje é um financiamento misto de campanha, público e privado. O ideal fosse só público, segundo a maioria dos especialistas. Nessa questão, até eu gostaria de pensar e pegar essa questão, porque é uma coisa que também me deixa em dúvida. Ao mesmo tempo que eu vejo com bons olhos esse financiamento público, porque tornaria igualitária a campanha, e aqueles detentores de capital aí que hoje podem investir mais numa campanha e se sobressair em virtude do dinheiro, né, do capital, ficaria igualitário. Porém, a gente sabe que hoje, né, logicamente não vamos aqui sair atirando pedras em ninguém, mas a gente sabe, o próprio ex-deputado Joselito Canto falava, quando estava na Assembleia, que existe caixa 2 na campanha. Né? Existe o caixa 2. A minha preocupação seria, logicamente que aí a legislação ela teria que cercar de fiscalização para não deixar isso acontecer. Mas a minha preocupação era o candidato pegar o dinheiro público para fazer a campanha e ainda fazer o famoso caixa 2 e injetar mais dinheiro. Né? Aí ficaria desigualitário igual está hoje e ainda com dinheiro público, né? É uma coisa realmente complicada para se pensar. Se partir desse princípio aí nós ficaríamos na dúvida se daria certo, né? Mas a finalidade seria, por exemplo, só o financiamento público para evitar que empresas, que são pessoas jurídicas, né, muitas vezes vinculadas até ao governo estrangeiro, numa candidatura ao presidente da República, que neste caso dessa eleição o TSE regulamentou e tem força de lei federal e deve ser obedecido. Por exemplo, não pode haver empresas que são concessionárias, coligadas, subsidiárias, enfim, que tenham ligações direta ou indireta com governos estrangeiros aqui no país, elas não podem financiar a campanha. Por outro lado, ainda é permitido pelo Código Eleitoral, Plano 9.504, financiamento, seja da pessoa jurídica ou pessoa física. Um percentual X para a pessoa jurídica, que é 2% do faturamento anterior, né, e 10% para a pessoa física, de acordo com o imposto de renda. Então, isso pode ser feito, mas não pode ser, por exemplo, uma concessionária do serviço público não pode fazer, evidentemente, nenhuma doação para nenhum candidato. Sim, isso é realmente correto, porque mas o ideal, digamos, estaria em benefício próprio, né? Depois vai cobrar. O ideal que não envolvesse pessoas jurídicas, porque sempre que envolve e depois tem que acertar, digamos assim, esse financiamento. Acertar a conta. Em outras palavras, na prática funciona assim mesmo, né? Embora na teoria possa parecer tudo que está dando certo, mas na prática depois volta a cobrança. Olha, eu participar de uma licitação, quero uma carta convite, quero uma forma que me favoreça, e isso é a prática que acontece no Brasil. Então, o fundo partidário poderia financiar, digamos, os candidatos, né, com uma parte igual para todos, né, e uma outra parte de acordo com os partidos que têm representatividade. Então, isso seria uma forma de você fazer uma reforma política. Outra é a participação popular. Hoje, para um projeto de lei, você tem que ter 1% em 5 estados da federação. Então, o ideal seria, digamos, um projeto de lei de iniciativa popular, 500 mil eleitores. Emenda à Constituição, 1,5 milhão. Então, isso fica 3 vezes menor do que a exigência hoje. Né? Então, isso facilitaria a participação popular num projeto de lei. E outra também, digamos, quando eu disse acabar com as possibilidades de você estar fazendo coligações. As coligações, elas se unem para ganhar tempo em televisão
e favorecer os partidos mais fortes. Então os partidos nanicos se unem, se juntam, né? E os partidos nanicos acabam virando moeda de troca aí nessa relação. E é só para fins da campanha. Então teria que ter, por exemplo, uma maneira, uma federação de partidos que fizesse um projeto de acordo com a filosofia partidária e de campanha política para os 4 anos. Não podiam mais abrir, tinham que trabalhar juntos esses 4 anos. Certo. Mas agora não, você faz uma coligação apenas para acertar aí o coeficiente eleitoral partidário na sequência, né? E depois, evidentemente, desmancha. E também nós não temos um regramento de fidelidade partidária, né? Hoje temos o que acontece já, uma forma de decisão, assim, mas não temos uma lei especificamente que regulamente com mais detalhes sobre isso. Então tudo isso tem que ser objeto de uma campanha eleitoral. Enquanto não for feito isso, nós vamos ficar nadando com mini reformas, com situações assim casuísticas, né? E que não levam realmente a um processo eleitoral sério, correto e que respeite a participação popular. E isso é uma questão complicada realmente, porque quem aprova a lei são os próprios deputados federais e os senadores. Ou seja, eles não vão agir contra eles próprios, né? Pelo menos essa. Apesar de que agora parece que eles estão um pouco mais aí suscetível a dar uma repensada. Você veja bem, em junho, quando houve aquelas passeatas, né? Foi 2 anos antes da Copa das Confederações, né? Uhum. Então o presidente Dilma até é bem intencionado, eu vejo nesse sentido. Ele disse, olha, eu vou mandar uma lei para a Câmara, fazer um plebiscito, embora ela soubesse que tecnicamente ela tinha falado de forma errada, mas a ideia dela era que, digamos, que se elegesse uma constituinte especificamente para tratar da reforma eleitoral. Porque quem está lá vai tratar em benefício dele mesmo. Tanto que no início surgiu importantes ideias, né, sérios posicionamentos no sentido de fazer uma reforma. Mas na sequência, na verdade, não houve reforma nenhuma. Essa mini reforma não serviu para nada, até pelo contrário. Eles cortaram a possibilidade de candidatos novos que estão entrando, por exemplo, no contexto político, a propaganda até diminuiria. Não havia possibilidade. Então, ainda bem que não entrou agora, né? Exatamente. E que eles trariam um prejuízo enorme, porque quem já é conhecido, quem já é um deputado federal, no caso das nossas eleições, deputado estadual, senador, ele continua dando entrevista na condição do cargo que exerce, e com isso, evidentemente, tem mais facilidade perante a mídia. Sim, aparece. Enquanto que aquele que é só candidato, ele tem que participar só como candidato. Embora a lei diga, olha, a rádio e a televisão tem que dar oportunidade iguais, né? Não pode haver privilégio nem críticas negativas ao candidato ou partidos. Muito bem, mas agora, esta semana, o TSE decidiu, em relação ao presidente do PRTB, candidato a presidente da República, ele entrou com um pedido dizendo o seguinte, olha, estão dando espaço para o Aécio Neves, estão dando espaço para o Eduardo Campos, estão dando espaço o Eduardo Campos e a Marina, o Aécio e a Dilma. E eu sou candidato também e não fui chamado. Sim. Daí o TSE decidiu da seguinte maneira, olha, a lei eleitoral 9.504, ela diz que só é obrigado a chamar quando for para debates que tenham representação no Congresso, ou entrevista individual. Quando é para participar de um programa, por exemplo, de uma bancada de um programa, o ideal é que realmente possa se convidar aqueles que estão em primeiro nas pesquisas, pelo interesse popular, pelo interesse público, que está motivado em saber desses candidatos, e aí não significa que tenha que convidar todos. Não significa. E indeferiu, é uma medida liminar desta semana, interessante, né? Porque de repente você, por exemplo, no contexto aqui da região de Ponta Grossa, por exemplo, a televisão daqui que vai... Exatamente, até isso é uma dúvida que eu tenho em relação ao próprio doc.com, porque eu lembro que na eleição... 2012. Não tinha ainda... Na eleição de 2012 a gente chamou todos os candidatos a prefeito, mas os candidatos a vereador, como são muitos, nós decidimos não chamar eles aqui, até porque por essa questão de não conseguir agregar todos, logicamente, em um debate ou em entrevistas. Mas no caso da eleição estadual, logicamente que as pessoas, né, os nossos telespectadores, a TV é daqui, elas gostariam de saber dos candidatos daqui. Das ideias daqui. Né? Então, ficava naquela dúvida, será que a gente pode trazer pelo menos os principais daqui ou não?
que o senhor tem a dizer sobre isso? Com relação a essa decisão, agora eu vejo que é possível, né? Você escolheu os principais candidatos daqui e que, de preferência, os partidos tenham representação no Congresso, né? Ela abriu uma brecha, digamos assim, no sentido de que você, num programa ou na bancada de um telejornal, onde está dando notícias de outros, em relação a outros assuntos, possam participar os candidatos que estão apontando com melhores condições nas pesquisas, seja para deputado estadual, seja para deputado federal, e que são das cidades, porque mesmo aqui nós temos um número também expressivo, né? Sim. Hoje, me parece que nós estamos com vários candidatos aqui, né? Se eu não me engano, dá cerca de uns 25 candidatos ao todo. A gente tem assim... Somando os candidatos a suplente de senador, somando, nós temos inclusive um candidato a vice-governador aqui, né? Que é o Alfredo Lacudzazo, que é vice do PRP, né? Temos vários candidatos. Mas você vê para deputados federais, assim, de expressão, o próprio deputado Sandro Alex, que já é deputado, né? Do PPS, Elizabeth Schmidt, do PSB, o João Barbier, do PV, né? O Edilson Fogaça, eu acho que do PMDB, que já me parece que desistiu, não sei, parece que né? ele deu uma recuada. O Eliel Machado, do Partido Comunista do Brasil, né? Também o Pietro Arnoldo, do PTB, o Yuri Tigrão, do PEN, que talvez estaria, não sei se parece que não deu certo a coligação do PEN ali, não saiu o candidato, né? Desistido. E você vê que tem estadual aqui, né? Tem o Plauto Miro Guimarães, né? Que é do DEM, o Péricles, que também já é deputado, e o Plauto também é deputado, que é do PT, o Péricles, Marcos Zampieri, que é do PSC, Dr. Zeca, PSD, o Jorge Luiz de Oliveira, PMN, que me parece que sai estadual, o Romualdo Camargo, do PSDC, o Carlos Demário, do PMDB, Leandro Dias, do PSOL, e tem o Baroncini também, né? Eu não me lembro qual é o partido do Baroncini agora, mas é do PP. PP, né? Partido... são vários nomes aí que se colocam à disposição da população, mas que logicamente um ou outro ele se destaca, ele tem nas próprias pesquisas, e até agora nós não temos uma oficial que tenha sido divulgada, né, porque tem que registrar no TRE, mas acredito eu que nas próximas semanas aí, ou lá em agosto, alguma pesquisa venha a indicar quem está na frente, até por interesse dos próprios candidatos. E nessas pesquisas, então, começam a se despontar alguns candidatos e esses poderiam estar, então, nos programas, né, dando entrevista. Na eleição de 2012, nós podíamos fazer aquela, que não era pesquisa, eles faziam aquelas amostragens, né? Eu telefonava, via como é que estava, eu também falando o nome exato aí, para saber quem podia estar na frente, em quem você votava, não votava e tal. Então, como não tinha um rigor técnico, não era proibido. Então, a maioria das rádios fazia isso, quem você vota para prefeito e tal, em 2012, né? Nesta eleição está proibido. Só pode ter pesquisas mesmo registradas, com 5 dias de antecedência, com todos os dados necessários. A sistemática técnica legal, que usa, legal, né? Quem pagou, quem encomendou, os dados técnicos, né? Quanto foi gasto e tal, e acesso aos outros partidos e coligações da pesquisa antes. Essa questão da pesquisa até eu quero tratar ela mais especificamente, porque ela, até em 2012, aqui em Ponta Grossa, rendeu várias notícias, né, em relação a uma pesquisa divulgada no final do primeiro turno. Mas a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta conversando aí mais sobre eleições 2014 com o advogado aí que atua na área eleitoral, o Luiz Setembrino von Holm. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta nessa conversa aí em relação às eleições 2014, as obrigatoriedades aí dos candidatos, o respeito ao calendário eleitoral e tudo que rege a legislação em relação às questões eleitorais. Estamos conversando com o Setembrino. Bem, Setembrino, essa questão da pesquisa que a gente falava no bloco anterior, ela é bastante polêmica, porque, logicamente, que uma pesquisa ela é amostragem, ela é um recorte da realidade, né? Onde se estuda ali a amostragem por classe social, por, enfim, uma série de fatores, por sexo também, né? Masculino, feminino, quanto ganha. Então, ele é um recorte, mas ele pode não representar realmente o que vai acontecer nas urnas.
Um exemplo disso a gente teve na eleição municipal aqui de Ponta Grossa em 2012 e muito se questionou, será que é válido divulgar uma pesquisa aí prestes a entrar, a população ir às urnas, ou será que deveria ter um limite aí de tempo para essa publicação? Não, o limite, ela pode ser até, evidentemente, no dia, aquela de boca de urna, só após o término da eleição no Estado, porque a eleição é estadual, não é municipal. Então pode ser feita. Agora, ela registrada, ela só pode ser divulgada se tem um registro de 5 dias anterior à data da divulgação. Essa é a única exigência e obediência ao que diz a resolução do TSE e a Lei 9.504 com alguns dados. Agora, o questionamento é o seguinte, né? Muitos institutos famosos, como o próprio IBOP, né? Naquela pesquisa de 2012, um dos candidatos a prefeito, ele foi prejudicado, na verdade. Depois, apurando essa situação, a resposta dada por esse instituto foi de que ele havia terceirizado a pesquisa aqui. Quer dizer, ele contratou, aparece o nome dele, mas a realização efetiva não foi feita pelo seu pessoal, digamos, mais experiente, ele terceirizou. Isso foi a explicação. Então é uma situação delicada, né? Porque colocou em xeque as eleições, né? Não refletiu a realidade, as pesquisas de 2012, não serviram para balizar o eleitor. Então o eleitor tem que ficar atento, né? Para essas próximas eleições, de que nem sempre as pesquisas elas indicam o caminho que está sendo tomado pelo eleitorado na sua grande maioria. E foi o que aconteceu com relação à cidade de Ponta Grossa. Pois essa é uma questão também que há de se considerar, porque o próprio eleitor ele não pode dar tanta importância assim a uma pesquisa. Né? Como a gente falou, é uma amostragem, né? Aquela questão de não perder o voto, acredito que o eleitor tem que deixar de lado essa questão. Você acaba aceitando essa imposição da pesquisa como o assunto mais sério, né, para votar. Exatamente. E não é. Aquilo é uma amostragem em um determinado momento, naquela hora que ela é divulgada, porque outra divulgada logo depois, ela pode já ter outra alteração. Exatamente. Então ela deve assim, ser uma linha só, assim, né, que deva ser avaliada entre outras, não única e exclusivamente, né, nesse sentido. É verdade. Outra questão, nesta semana foi lançado aqui em Ponta Grossa pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a subseção aqui de Ponta Grossa, aquela projeto Eleições Limpas, né, que vai tentar coletar aí a quantidade de assinaturas necessárias, logicamente que aqui em Ponta Grossa vai ajudar o todo, que é nacional, para se apresentar um projeto em Brasília para mudar a legislação eleitoral. Porém, eu já ouvi alguns especialistas na área não concordarem com alguns pontos desse projeto de iniciativa popular. O senhor chegou a estudar, tem algum conhecimento nessa questão? Agora há pouco nós falávamos sobre alguns pontos importantes. Esse movimento de combate à corrupção eleitoral, um desses pontos é justamente o fim das coligações, o financiamento público de campanha. Então, o projeto de iniciativa popular, isso também eles encamparam essa ideia. Eu acho que mas é uma ideia importante, eu acho que assim, eu vejo que os principais pontos são válidos do meu ponto de vista, né? Eu acho que isso também pode apresentar esse projeto, evidentemente, ele entrará numa discussão, né? Não vai ser aprovado assim, pura e simplesmente como é apresentado, até porque um projeto desse precisa de ampla discussão, né? Mas, como eu disse, você precisa de 1% em 5 estados da federação. Então, eu acho assim que não é muito fácil de você apresentar um projeto desse, né? Mas eu fico torcendo para que isso seja possível, porque os nossos políticos, obviamente, têm lavado as mãos em relação à reforma eleitoral, né? Assim como outros assuntos importantes, como na área tributária, né? Mas, principalmente a reforma eleitoral, que cabe a eles tomar essa iniciativa, sempre deixo de lado. Então eu vejo que esse movimento é importante nesse sentido e é importante também, assim como o Comitê 9.840, que está sendo implantado em todas as subseções e seções da Ordem dos Advogados, que tem, junto com a Igreja Católica, que o objetivo é alertar o eleitor de não vender o voto. O voto não tem preço, tem consequências. Nasceu aqui no Paraná essa frase, né, e ela é muito importante. E essa Lei 9.840, ela alterou a Lei 9.504 e diz o seguinte, que dar, prometer, oferecer qualquer vantagem, seja emprego, cargo, função, a troco do voto, a partir do momento do registro da candidatura até a data da eleição,
o candidato, mesmo que ele não ofereça diretamente, mas de forma indireta para os seus asseclas, por exemplo, cabos eleitorais, e fique comprovado a participação do candidato, ele tem o seu registro ou o diploma cassado e ainda uma multa e se torna inelegível por mais 8 anos. Então isso é muito importante, né? O eleitor não se deixar conduzir por ofertas e nem também o próprio eleitor, e aqui é importante que se diga, que muitas vezes, na sua grande maioria, também solicita essa vantagem para o candidato. Exatamente. Aí, ano de eleição, vamos ver o que tem para mim. Então, existe uma pena também prevista, tanto para o eleitor quanto para o candidato, numa situação dessa, que é o artigo 299 do Código Eleitoral, com uma pena de até 4 anos, né? E também, evidentemente, com a cassação do registro do diploma para o candidato e podendo, no caso, se for uma pena acima de 2 anos, ter início de cumprimento pelo eleitor. Né? Senão ele pode responder com uma suspensão condicional do processo ou ter apenas, por outro motivo, um chamado sursis, suspensão condicional, né? E isso é importante porque o eleitor sabe, olha, não, eu posso pedir, para mim não vai acontecer nada. Não, vai sim. Vai, é crime eleitoral. Existe uma então é a previsão corrupção legal. passiva de quem pede e ativa se for do candidato, né? E passiva se for do eleitor. Exatamente. Agora, essa questão de venda de votos, compra de votos, é uma situação realmente bastante delicada e séria, né? Porque um modo, né, como o senhor mesmo falou, que essa mini-reforma ela prevê, não está em vigor ainda nessa eleição, mas para 2016 estará, essa questão de limite de contratação das famosas formiguinhas, que ficam, né, carregando o material de propaganda. Se fosse para essa eleição, ela prevê um limite de contratação até de cabo eleitoral, né? Você pode, num município até, por exemplo, 30 mil eleitores, pode contratar 1.000, a partir daí, a cada 10 mil mais um. Tá, mas ela não se aplica agora, né? Mas é evidente que... Para a próxima, mas eu acredito, pelo menos no meu entendimento, que ela interfere mais esse tipo de ação na eleição para vereador. Eleição municipal. Nas municipais. Exatamente, não há para dúvida vereador, nenhuma. porque para vereador ali, 200 votos muda uma cadeira na Câmara Municipal. Logicamente que para deputado estadual e federal, ele pode somar também, né? Mas o número de votos necessários para se eleger é maior. Mas numa eleição municipal para vereador, mesmo para prefeito, né, eu acho que é válido esse limite, né, colocar um limite para a contratação da formiguinha, porque você, logicamente, não está comprando o voto dela, você está dando oportunidade de emprego até. Mas a pessoa acaba falando, poxa, eu trabalhei para o candidato, vou votar em outro. Não, vou votar naquele que me deu emprego. E tem muitos candidatos na área da vereança, né, que contratam no dia, assim como não tinha limite, apoiado por alguns seguidores ou tirando do próprio bolso, porque antigamente você podia pagar até 100% da tua campanha. Hoje, nesta eleição que é uma eleição regional, estadual, só você pode gastar 50% do próprio bolso do candidato, do patrimônio do candidato, em relação ao que ele indicou que vai gastar na campanha. Se um deputado federal diz assim, o estadual, vou gastar 100 mil, ele só pode gastar 50 do patrimônio dele. Os outros 50 ele tem que buscar apoio, né? Ou do partido, através do comitê financeiro, etc. Né? Agora, você veja bem, nas eleições anteriores, você tem notícia até de gente que contratou 1.000, 2.000 no dia. 2.000, vamos dizer como se usou a expressão aí, né, sem nenhuma ofensa a ninguém, os colaboradores, as formiguinhas, né, e pagando R$50 mais um lanche, R$100. Aqueles famosos que a gente sabe... Isso aí pode eleger alguém, né? A gente sabe as histórias dos famosos saques nas bocas do caixa ali de bancos, tudo em nota trocada, né? Com qual finalidade será? Por essa contratação. Não, e muda uma eleição, né, no dia, você muda uma eleição no dia, se tiver uma estrutura bem organizada, com dinheiro, tudo preparado, e esse enfoque que você dá dias antes, você esparrama pela cidade toda, mais de 1.000, 2.000 pessoas que, além de votar em você, podem arranjar mais um voto. Quer dizer, você faz o voto necessário para se eleger com a maior facilidade. Exatamente. E é essa questão que a legislação eleitoral tem que prever para tentar, aí, pelo menos gradativamente, ir eliminando esses pontos em que... Mas essas contratações, eu acho que até essa mini-reforma, ela já deu uma... O que ela fala exatamente? Ela fala que você pode só contratar dentro de um determinado limite, o candidato só pode gastar dentro de um determinado limite. Então, nesse ponto, eu vejo com facilidade, assim, não vejo, assim, grandes problemas, assim, para a próxima eleição. E mesmo nessa também, a fiscalização de um partido em relação ao outro... Eles são os principais
fiscalizadores. Um candidato em relação ao outro. Então, isso tudo, o Comitê de Corrupção Eleitoral, o Comitê 9.840 da OAB, então, quando são acionados, eles são muito ativos, pelo menos aqui em Ponta Grossa, e a gente tem notícia, assim, no Brasil todo, de comparecer ao local, denunciar o Ministério Público Eleitoral, que, por sua vez, toma a representatividade legal no caso, né? E é apurado por crime eleitoral ou por abuso de poder econômico ou político. Tá certo, a gente vai para mais um intervalo, na sequência a gente volta, vamos falar também de tempo de TV, né, que os candidatos aí apostam, principalmente os da eleição majoritária, para chegar aí à grande massa do eleitorado e as regras que valem também para a campanha eleitoral nas ruas, aí também via comício, via aí o corpo a corpo, né? Vamos falar mais a respeito dessas questões no próximo bloco. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com, agora no último bloco dessa entrevista com o advogado aí, Luiz Setembrino von Holleben, que atua na área eleitoral, nessa conversa a respeito das eleições, o que diz a legislação em relação à campanha eleitoral. Bom, Setembrino, algumas eleições já é vedado aí a distribuição de brindes, aqueles famosos comícios com apresentação de artistas para chamar o pessoal, né? Também é proibido. O que mais é proibido aí para os candidatos nessa fase de campanha eleitoral? Bom, qualquer brinde que o candidato queira dar e que represente um valor econômico, seja ele que valor você possa dar, é proibido. Então eu não posso dar, por exemplo, um boné, camiseta, bola, camisas para time de futebol, isso tudo está proibido, né? Showmício, contratar artistas para fazer show para campanha, isso está proibido, né? Então o comício você inicia pode ser até meia-noite, a partir das 8 horas até meia-noite, né? E pode estar com carro de som até as 22 horas, inclusive um dia antes da eleição para essa finalidade. Então isso tudo pode, desde que esses carros de som também, essa mini-reforma tinha trazido até uma qualificação, né, no carro de som, digamos até 10 mil watts é um carro de som, de 10 a 20 mil ele tem uma outra denominação, mini trio eleitoral, trio elétrico, não deixa de ser eleitoral também. Não deixa de ser eleitoral, com finalidade eleitoral. E trio elétrico acima de 20 mil watts, né? Mas só que também isso tudo tinha um regramento diferenciado agora, né, com questão de barulho, etc. Só que não entra nessa reforma agora. Mas o TRE tem adotado já esse critério, né, e também não permitia mais aqueles envelopamentos de carros, né, que achava tudo seja um ônibus, seja um caminhão, seja um veículo menor. Lotava o carro inteiro. Isso não pode, máximo 4 metros. Não pode mais. Então continua as placas, continua podendo pintar muro, não podendo passar de 4 metros, cavaletes, mesas, distribuição de panfletos, faixas, isso tudo está liberado, desde o dia 6 de julho agora. De julho, que é onde efetivamente começou a campanha nas ruas. Mas está todo mundo quieto ainda. Todo mundo né? quieto, até creio eu, pelo menos com quem eu converso, guardando aí, a gastar aí mais a partir de agosto. Aí, quando, é verdade, então eu deixo mais para o fim, né? Mais para o final. E depois, evidentemente, aí no fim as coisas ficam mais acirradas, né? Exatamente. Mas agora, o que pode, por exemplo, é o mesmo da eleição anterior, então, que já é de conhecimento público, assim, né? O que tem incomodado muito aquela vez foi cavaletes, né? Cheio de cavaletes nas calçadas. Essa mini-reforma proibiu o cavalete, mas agora não está proibido o cavalete. Então o cavalete pode, desde que não perturbe o trânsito, né? Seja por pessoas nas calçadas, né? E seja também naquelas intervalos de avenidas que tem, por exemplo, aqui na cidade de Ponta Grossa, em frente a alguns supermercados como um outro, agora me fugiu o nome, que entre uma avenida ou outra você tem trechos ali ajardinados, né? Então, às vezes colocavam ali e quando vários partidos se acoplam, nenhum aparece, né? Verdade. Porque eu lembro que vira uma poluição visual, né? O Fórum Eleitoral, o pessoal do Fórum Eleitoral, não lembro qual zona agora é responsável por isso, não lembro se é 198 ou 139. Eles distribuem ali, né? Mas a 14ª é a que comanda as eleições. E daí o pessoal passou recolhendo os cavaletes porque estava muito ali perto do Mufato, naquela região ali.
né, bastante a questão do cavalete. Então, na próxima eleição, agora, ainda é possível, mas ainda na próxima não. Mas para deputado não tem esse massacre, né? Como você disse, porque daí tem muitos candidatos a vereador na cidade. É verdade. Todos querem aparecer para estar, evidentemente, sendo lembrado do seu nome, foto, número, essas coisas todas, né? E mesmo candidato a prefeito, e aí polui a cidade. É verdade. E nessa a questão de eleitoral que começa no dia 19 de agosto, então, portanto, daqui praticamente um mês. Existem aí os tempos da TV, a distribuição de tempo já. A gente mencionou alguma coisa aqui no doc.com há algum tempo, mas já se oficializou essa questão? Já. A distribuição ela é feita pela lei eleitoral, né? E 1/3 é igual para os candidatos na majoritária, governador e mais presidente da República. E 2/3 de acordo com a representatividade do número de deputados no Congresso. São 30 ou 20 minutos? Bom, na verdade, são as somatórias que dá hoje, por exemplo, para o tempo de TV para o governador Alberto Richa, né? Que mais 17 partidos que se acoplam com ele. Então, ele ficou com 8 minutos e 28 segundos. A senadora Gleisi, do PT, que tem vice do PDT, ficou com 3 minutos e 52 segundos. Roberto Requião, que tem como vice Rosane Ferreira, do PV, tem 2 minutos e 51. Depois tem outros 3 candidatos, o Bernardo Piloto, né, do PSOL, e o vice dele é Túlio Bandeira, do PTC, tem 45 segundos. Depois o Zibuque, lá do PRB, né, e aqui que acho que entra o Laco como vice, se não me engano, né? Ele é vice do Gerbuti, do PRP. Tá. Ele tem 0,44 segundos, né? 0,47, melhor dizendo. Tem 47 segundos, então. Depois tem o Gionísio Marinho, do PRTB, 0,45, né? E aqui houve uma falha minha, eu disse que o Bernardo Piloto, o vice era o Túlio. O Túlio é candidato também a governador, né? Pelo PTC. Pelo PTC. Tem 45 segundos, o Rodrigo Tomazino, do PSTU, tem 44, e a Silvana Souza, do PCB, 44 segundos. Então você tem, na verdade, 3, 6, 9 candidatos a governador no Paraná. Certo. Mas com expressão, 3. Exatamente. Até porque e se concentra o grande parte desse tempo eleitoral no Beto Richa, porque tem 17 partidos ele tem, apoiando. Você veja bem, são 8 minutos, né, contra 3 da Gleisi e contra 2,5 do Requião. Quer dizer, por outro lado, parece excessivo para você se manter na mídia ali, um dia sim, um dia não, né? Porque uma é dos candidatos a proporcional os deputados estaduais e federais, do outro entra o presidente, senador e governador, porque a de senador também é majoritária, não é proporcional, né? Sim. Mas se ter 8 minutos, né, o custo é altíssimo. Né? E você está se mantendo ali, convencendo durante 8 minutos o que você está contando. Você não pode ser repetitivo, você tem que criar, tem que ter uma bela de uma Às vezes o espaço exagerado é ruim. Um espaço menos de 1 minuto também, com menos de 30 segundos, menos de 1 minuto, 40 segundos, é horrível, é muito pouco. Né? Mas entre 4 a 5 minutos é o ideal, quer dizer. Agora, eu acho que é onde pega mesmo a campanha na rádio e televisão, não é mesmo nesse programa que você faz ali de 8 minutos, se fosse o caso, por exemplo, do Beto Richa, ou de 3 minutos e meio da Gleisi, ou de 2 minutos do Requião. É nas inserções. Sim, em meio à programação. Exato. Essa aí que é porque o cidadão está ali parado, olhando, entra numa padaria para tomar um café, vai no mercado, vai conversando com alguém, vendo a televisão, vê aquela inserção, aquilo eu acho mexe mais com ele, prestar atenção no que está sendo falado, do que o programa em si. Porque se ele não é adepto a determinado candidato, ele nem vê. Nem vê. Até porque hoje as TVs a cabo, elas não necessitam passar os programas. Exatamente. Né? E mesmo a pessoa que de repente não tem acesso à TV a cabo, ela tem um DVD, ela tem a internet que ela pode estar, então não é tão assim. Mas as inserções, você está vendo aquela programação diária ali, e ela está entrando e você está vendo. Então ela realmente é mais o resultado pode ser até mais efetivo do que o próprio programa eleitoral. Eu lembrava agora aqui, você falou de distribuição de brindes, né? O exemplo é válido para essa eleição não ocorrido no Paraná, ocorreu agora no Rio de Janeiro com o Garotinho. Ele tinha um programa Fala Garotinho, ele trocou o nome e Fala Rosinha, que é a mulher dele, né?
que é prefeita do Rio. Então eles têm um programa em Campos lá e eles estavam distribuindo brindes, até 150 brindes, digamos 15 por programa, chegando até 150 por dia, né? E esses brindes eram geladeira, fogão, telefone celular. Então foi suspensa a distribuição, quem estava pagando, a nota. Então pode caracterizar um abuso de poder econômico aí até a cassação do registro do diploma. E está sendo apurado agora. E outra questão grave também foi com relação em São Paulo. O PT saiu com uma caravana, percorreu mais de 100 municípios, mais 12 regiões do estado e foi suspensa agora essa semana, dizendo que eles não podem, que caracteriza uma propaganda antecipada já, porque já vinha antes das eleições. Daí o PT disse, não, nós estamos fazendo isso aí para os correligionários e aqueles simpatizantes. Mas a justiça disse, não, vocês faziam um espaço aberto ao público, então vocês se anteciparam à propaganda eleitoral. E daí multou e proibiu que se fizesse aquela caravana em São Paulo do ex-ministro da Saúde, que é o Padilha, né? Sim. Parece-me que nessa eleição agora, o deputado federal, o Zeca Dirceu, filho do José Dirceu, que é aqui do Paraná. Aqui do Paraná, exatamente, Cruzeiro do Oeste, né? Do Cruzeiro do Oeste, se não me engano, ele foi multado por utilizar outdoors ali como forma de... A justiça entendeu que foi propaganda eleitoral antecipada. O outdoor, antes do dia 6 de dezembro, poderia caracterizar uma promoção pessoal. Quando é só uma promoção pessoal, sem vínculo eleitoral, isto é, sem falar sobre candidatura, número ou digamos, sigla partidária, não caracteriza. Pode, por exemplo, se é de um agente público, alguém que é candidato, por exemplo, e exerce um cargo público, aí ele pode, evidentemente, ser responsabilizado em tese pela lei de improbidade administrativa. Mas quem não é servidor público e não usa de nada que possa caracterizar o aspecto do pleito eleitoral, é só uma autopromoção. Mas o outdoor, para efeitos a partir do dia 6, para quem é candidato, é proibido. E a multa é pesadíssima. Inclusive colar cartazes em postes, viadutos, próprios isso também não pode. Poste, árvore, vedado. viaduto, pintar ruas, pintar rodovias, isso tudo é proibido. A gente está chegando no final do programa, mas gostaria de tratar de uma última questão, que é essa questão de se licenciar ou não do cargo para aquelas pessoas que estão concorrendo à reeleição, ou no caso, por exemplo, dos vereadores que concorrem a deputado estadual ou federal. Hoje, a lei ela não obriga que se afaste do cargo ou que deixe o cargo para ser o candidato. Porém, existe uma grande questão aí de evitar que a máquina pública seja utilizada com fins eleitorais. Como que a lei trata dessa questão? Bom, nós temos uma coisa que é desincompatibilização. Então, antes de eu ser candidato, se eu exerço um cargo público, eu tenho que me afastar. Para governador, 6 meses antes, né? E se eu sou cidadão ou servidor público, 4 meses antes, né? Então, alguns 3 meses. Então, há um regramento assim. Mas a tua pergunta, eu vejo que o foco dela é justamente aquele que já é deputado federal, deputado estadual, ou já é senador, ou já é vice-prefeito, e ele é candidato a deputado estadual ou federal, por exemplo, né? Ou qualquer outro cargo. Ele precisa se afastar, como é o governador do estado do Paraná, como é o nosso vice-prefeito de Ponta Grossa, candidato a deputado estadual. Ele precisa se afastar? O presidente da Câmara, candidato a deputado federal. Não, não precisam se afastar. Agora, tem que ter muita cautela, porque às vezes você pode estar utilizando um veículo, né, do serviço público, né, para ir para uma campanha política. Então, aí pode caracterizar um abuso do poder econômico, pode ter uma multa, né, não participar da inauguração de obra pública, mesmo sendo um vice-prefeito, o presidente da Câmara, desde o dia 7 é proibido, sob pena de cassação do registro do diploma. Então, o que é a inauguração de obra pública? A definição está no artigo 6º da Lei de Licitações, né? É você fazer uma ampliação, você fazer uma construção, você comparecer ali, né? Evidentemente, só o fato de comparecer não precisa nem ser chamado, nem ser falado o seu nome. É a perda do registro ou do mandato. Não há nenhuma explicação, mas não precisa que caracterize nem, digamos, a ofensa ao pleito eleitoral. É lesivo ao pleito eleitoral. Não, nem se discute isso. Compareceu, pode perder o registro ou o diploma. Tá certo. Falei que essa era a última questão, mas me surgiu uma última questão aqui em relação aos mesários. Porque a Justiça Eleitoral está convocando esses mesários para que compareçam. Mais para frente vai ter aí o treinamento, né? Geralmente as pessoas que já participaram de anteriores, mas enfim, faz um novo treinamento. O que acontece se essas pessoas não atenderem a esse chamado da Justiça Eleitoral? Normalmente, primeiro a Justiça Eleitoral abriu para os voluntários, né?
Então, quem é voluntário participa, quem não é, depois ela faz a convocação. Quando você não comparece no dia, existe um suplente sempre a mais, que então você chama 5 que vão trabalhar e 2 suplentes, justamente para eventualmente alguém pode ficar doente naquele dia, ou ter uma viagem por um problema, doença com um familiar, não poder comparecer. Então, evidentemente, o suplente assume. Né? Ou então o suplente não veio, o primeiro que chega para votar, o presidente da mesa pode escalar, né? E ele não pode recusar, né? Salvo um motivo altamente justificado. Né? Agora, pode levar a uma responsabilidade criminal, mas normalmente é paga uma multa. E quem trabalha, pelo dia trabalhado, tem 2 dias de descanso. Então isso é importante. E depois, se você não compareceu, você tem que justificar, sob pena de uma multa e também de outras consequências que podem lhe trazer transtorno, inclusive para concurso público. Tá certo, então gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui no programa Doc.com, sanando essas dúvidas, né, levando informação ao nosso telespectador e mais para frente aí, de repente, lá no final da campanha, posso aí refazer o convite para a gente estar falando aí, logicamente, quando a campanha vai estar mais acirrada, né, mais quente, e a gente pode voltar a conversar. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, quero cumprimentá-lo pelo programa, que tem enriquecido a nossa cidade, no sentido da informação como esta, agora do pleito eleitoral. Muito obrigado. Tá certo, então, essa foi a entrevista com o Luiz Setembrino von Holleben, ele que é advogado aí e atua na área eleitoral. Com isso encerramos o programa Doc.com desta semana. Você quiser rever o nosso programa, já sabe, lá direto no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa Doc.com. Também informações a respeito da política, do cotidiano da nossa cidade, da região, em relação às eleições também, no nosso blog, no www.blogdodoc.com. Nós vamos encerrando, vamos ficando por aqui. Um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.